3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de quarta economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no terceiro lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Vortex Beyond. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito boa tarde para você. Tá chegando o BMC Stock aqui na programação da BMC News. Agora 1h30 em ponto, horário de Brasília. Pra gente é uma alegria muito grande ter a sua companhia. A partir de agora seguimos ao vivo, direto, até o fechamento do mercado financeiro. Agora com o estoque, depois com o market, depois com o closing.
uma programação justamente para mostrar para você o que está subindo e o que está descendo, um panorama do mercado financeiro, não só no Brasil, como também na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai atualizando as notícias e vai entrevistando especialistas para te ajudar nessa decisão. O dólar tem uma leve alta, o Ibovespa está rondando a estabilidade, quase chegou em 120 mil pontos, agora está quase chegando em 119. O alívio dessa estabilidade justamente vem pelo alívio das treasuries e os juros futuros. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, não falou sobre política monetária num discurso muito aguardado pelos agentes econômicos. Investidores aguardavam sinais de que os juros nos Estados Unidos poderiam ter chegado ao topo e o início de cortes estivesse mais próximo, mas ele não falou sobre esse assunto. Em Brasília, a Comissão Mista de Orçamento aprova relatório da Lei Orçamentária e, por enquanto, com a meta de déficit zero, que não está sendo discutido na casa. Mas esse embate aí sobre essa meta coloca em lados opostos as alas políticas e econômicas do governo. A gente vai falar também de empresas, cenário corporativo, temporada de resultados. O mercado repercute os números da Eletrobras, do BTG, Iguatemi, Arezzo, TOTVS. E as ações da Magalu, mais uma vez, vão para leilão. Foi no fim da manhã, pararam de ser negociadas, mas na volta, esse ímpeto acabou controlado. E aí as começaram a cair. Vamos até ver mais ou menos aqui um balancinho, vamos acessar o Profit da Nelogica justamente para ver como um panorama geral da Bolsa de Valores nesta quarta-feira. Dexco é a que mais cai nesse momento, perdendo 10,86 de valor, seguido por BRF com 8,7 e Arezzo com 4,24. Na faixa das perdas aí de 2%, Raízen, Marfrig, Petro Recôncavo, Petrobras, Petri 4, Petri 3 também, Prio, Natura e... saiu aqui, e Natura, exatamente. E aqui no lado positivo... Casas Bahia, ganhos de 5,26, TOTVS com 3,69, TIM continua ganhando valor, chegou na máxima histórica TIM hoje, mais uma vez, a exemplo de ontem, Azul no positivo, MRV com 2%. Se a gente pegar só as grandes empresas, né, as blue chips, Petri 4 e Petri 3 perdendo valor, Banco do Brasil, Itaú Unibanco ganhando valor, assim como a Vale e o Bradesco. Para eu mostrar aqui para vocês um panorama então do Ibovespa, antes da gente chamar o analista técnico, então a gente vê aí hoje a máxima chegando a 119.975, então chegamos muito perto dos 120 mil pontos. Nesse momento operando em baixa de 0,14 com 119.099. Dólar futuro neste momento alta de 0,36, 4,90, muito perto da estabilidade. Olha aí o que aconteceu com a Magalu. No momento alta de 0,56. Lembrando que ontem foi um dia histórico, né, para as ações da Magalu, que subiram mais de 24%, fecharam inclusive o dia valendo aqui, vamos ver aqui, 1,78, né? 1,77. E aí hoje já abriu no positivo, subiram bastante, passaram de R$2, leilão. Aí nesse leilão as negociações ficaram suspensas. Quando voltou, o papel começou a perder bastante valor. Nesse momento, uma alta considerada normal, aí está perto de 1,13%, uma alta aí que o mercado considera dentro do limite, né? O que pode ter contribuído para essa estabilização foi justamente uma notícia de um follow-on que a Magalu estaria interessado em abrir. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora chegou a hora de convidar o nosso analista técnico, o Caio Sasaki, analista CNPIT do Portal do Trader, que está aqui com a gente todos os dias. Caio, boa tarde, bem-vindo. A gente achou que ia bater os 120 mil o Ibovespa hoje, mas ainda não, né? Como que você está vendo a Bolsa aí e o que dizem os números da análise técnica? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês mais um dia. Bom, mercado ainda não chegou lá, mas ele vem imprimindo ali toda a expectativa otimista dos últimos dias. O fato de ter desenvolvido alguma alta, hoje devolvido o movimento até o momento, não quer dizer que vai haver uma reversão, tá? A
A gente olha pelo histórico recente, notamos que o mercado ele superou os 2 últimos topos, e isso confirma aí uma reversão de tendência. Falar em queda, por enquanto, eu diria que somente se o mercado perdesse essas mínimas situadas na região dos 113.400. Então, a perspectiva de curto prazo, pelo menos curto, médio prazo, ela se mostra otimista do ponto de vista da análise técnica. Caindo aqui para um intraday, bom, o mercado ele desenvolveu uma boa alta, devolveu, foi praticamente um movimento em V, só que um V invertido. Ficaria de olho na mínima de hoje. Se perder essa região dos 120.100, a bolsa pode pesar um pouquinho mais, pode aí se consolidar num patamar negativo para a sessão de hoje, né? Mas voltando aqui para o período diário, não podemos nos esquecer que os últimos dias têm sido todos dias positivos, dias de movimento de alta, né? Já somamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos aqui de mercado em alta. Hoje vamos ver se ele fecha sendo o 6º dia. E aí, quando a gente tem esse cenário onde o mercado não está muito para cima do fechamento do dia anterior, da sessão anterior, nem muito para baixo, a gente encontra ali ações com os mais diversos perfis, algumas em alta e outras em baixa. Antes de falar das ações que eu destaquei aqui para hoje, eu acho que é legal dar uma passada no dólar também. Lembrando que o dólar, a moeda norte-americana, segue forte no mundo inteiro na sessão de hoje. Então, notamos que o dólar trabalha em alta por aqui, em relação ao fechamento de ontem, nada muito expressivo. Isso é natural, eu diria que estamos alinhados do ponto de vista global. Moeda vem trabalhando aqui para cima. Se superar a região aqui dos 49,14, deve ganhar mais corpo na compra, rumo a esses topos próximos do 49,25. Ou seja, teria um upside ali de mais ou menos uns 10 pontos, se romper a máxima ali, marcada praticamente na abertura do pregão de hoje. Na contramão, a perda da mínima de hoje, região dos 48,83, pode reverter essa expectativa compradora pro dia de hoje. Seria também próximo da região do fechamento de ontem, estaria próximo do preço de ajuste. A moeda pode acelerar o movimento de venda se perder essas regiões, né? A gente tem toda uma tarde pela frente, então eu diria que o pregão de hoje não está dado. O mercado pode decidir ainda uma certa direção, ainda que não tenhamos nada do ponto de vista de agenda, né? O evento mais importante foi o discurso do Powell, que rolou às 11h15 da manhã, não fez preço no mercado, mas eventualmente pode surgir algum movimento liderado por big players aí e carregar a moeda, tanto para cima quanto para baixo. Está no meio do caminho, não está muito definido pro intraday, mas não podemos nos esquecer que longo prazo a moeda vem apontando para queda. Bom, agora sim acho que vale a pena dar uma olhada nas ações e, claro, você já comentou aí, Maurílio, Magazine Luiza, eu vou falar dela porque é um papel que desenvolveu uma bela alta. Falei bastante sobre essa região dos 1,50, com stop no 1,30, objetivo nos 2,10. Não chegou lá e hoje surpreendeu. De manhã eu estava olhando e falei, nossa, vai ser um trade tranquilo, vai correr em direção ao objetivo rápido, em apenas 2 sessões praticamente. E não, reverteu, devolveu quase todo o movimento e isso levanta um alerta muito importante. Se alguém por acaso aí está comprado na Magazine Luiza, eu ficaria atento ao fechamento de hoje. Dependendo, se fechar com um candle de corpo pequeno e uma sombra superior grande, isso pode sinalizar um movimento de reversão ou, no caso, retomada da tendência de venda, tá? Por quê? Se a gente joga no intraday, a gente nota o seguinte, que nos dias recentes o papel veio com um movimento mais comprador. Hoje ele abriu comprador e logo no meio do dia ou logo na manhã surgiu um contrafluxo ali, vendedor forte, com volume, que devolveu todo esse movimento de alta. Então, o movimento de compra encontrou ali uma resistência, uma oposição. E se essa oposição marcar força aqui, pode reverter toda essa tendência de curtíssimo prazo e pressionar os preços novamente para baixo. Então, eu ficaria de olho aí na perda
dessas regiões das mínimas de hoje, mais ou menos região dos 1,75, 1,74. É um ponto que vale a pena prestar atenção. Não sei se perde hoje, se não perder nas próximas sessões, eu ficaria de olho. Poderia marcar, inclusive, um ponto para encerrar a operação comprada, né? Nem que para depois a pessoa voltasse, o trader aí, o investidor voltasse a comprar na região dos 1,50, né? Comprou, aproveitou a alta, não foi até o alvo, voltou um pouquinho, sai fora, compra de novo nessa região, que ainda é uma região de bom suporte, ok? Para o curtíssimo prazo, o papel ainda traz uma expectativa positiva, mas nesse caso dá até para adotar um movimento de stop mais curto, né? Se ele volta para as regiões de topo, mais ou menos os 1,50 que eu havia mencionado, dá para adotar esse fundo aqui como ponto de stop, região aqui próximo dos 1,40, mais ou menos, né? É um ponto interessante para adotar como o stop da operação. Então, tem bastante coisa legal para fazer em Magalu, especialmente para quem gosta de operar em mais curto. Além de Magazine Luiza, acho que tem outras... não, assim, só para completar, não é hora de comprar, acho que tentar comprar agora é chegar no momento errado da festa, né? E outras empresas que fizeram um movimento semelhante, embora de setor diferente, eu destaco a TIM, que desenvolveu um belo movimento de compra, e também eu diria que quem compra agora está chegando tarde para a festa. O papel vem desenhando aqui um padrão ascendente dentro de uma região que a gente pode chamar de canal e trabalhando próximo do teto desse canal. Então, o timing para compra não é agora, inclusive é o timing para pensar em zerar a posição para aqueles traders de curto prazo, porque está atingindo uma região de resistência natural. A partir daqui o papel fazer algum movimento de correção, tá? Então é outro papel aqui que desenvolveu uma bela compra, mas o timing de entrada está errado agora. E Azul também é um papel que eu colocaria aí nesse time. Um papel que acabou rompendo uma região de topos. Comentei bastante esses 13,70, né, nos últimos pregões aí, mas já correu, tá para cima. Eu diria que comprar nesse nível de preços é chegar atrasado para a festa. Ou você espera uma eventual correção aos 13,70, né, talvez até um pouco abaixo. Ou espera ele formar algum novo gatilho um pouco mais para cima, o que não temos no momento. Comprar agora eu diria que não é uma boa ideia, o papel já se aproxima de resistência, pode dar uma segurada e recuar a partir daqui. Então, o timing para esses três papéis, Magazine Luiza, TIM e Azul, não seria para agora. Bom, outros destaques dessa manhã. TOTUS vinha também com uma boa alta, mas, olha lá, já foi testar inclusive, né? Tinha uma boa resistência nessa região próxima aqui dos 30,90. Não arriscaria comprar perto desse ponto, mas como ele inclusive parou aqui numa zona de resistência e pode deixar no período diário uma figura de corpo pequeno, sombra grande, assim como na Magazine Luiza, quem está comprado, de repente vale prestar atenção na mínima desse candle para zerar a posição de compra, né? Ou quem sabe até trabalhar alguma estratégia que envolva a venda desse papel. Não necessariamente vender o papel a seco, de repente fazer aquilo que eu chamei de long and short, que é você comprar uma outra empresa do mesmo setor, um setor correlacionado, e vender essa apostando na diferença de preço entre dois ativos diferentes, tá? Além de TOTUS, o Vibra, que a gente olhou ontem, 2 vezes, a gente olhou alguns outros dias, é um papel que também vem apresentando um padrão interessante. Por quê? A tendência é de alta, porém ontem marcou um topo aqui interessante, com um gap de alta, né? E hoje negocia mais ou menos dentro desse mesmo range. Em outras palavras, eu acredito que o papel eventualmente possa marcar aqui, nessa região, uma reversão de tendência e iniciar um movimento de correção. Eu ficaria muito atento à perda das mínimas desses 2 candles. Se abrir com gap, reforça mais ainda essas 2 figuras como uma região de topo e reforça mais ainda a ideia de que podemos ter um movimento de correção, né? Inclusive isso aqui é o que o pessoal chama de ilha de reversão, quando você tem a partir de 2 pregões
isolados com um gap, né? Tanto antes quanto depois. Claro, a gente ainda não teve o depois acontecendo. Mas eu ficaria muito atento, isso pode acontecer no papel, pode apresentar aqui um sinal para ou zerar a posição de comprados ou até trabalhar alguma estratégia que envolva venda. Ainda sobre venda, tem umas coisas interessantes aqui começando a surgir, né? Redditor. O papel vem brigando bastante nesta região aqui. Só que agora ele mudou a figura de hoje de manhã. O que eu ia chamar a atenção? De manhã, ele sinalizava um potencial topo duplo. Marcou topo, cedeu, marcou topo, cedeu e estava muito próximo dessas mínimas. A perda dessas mínimas poderia acionar um movimento acelerado de venda. Então, eu tinha até marcado aqui um Vzinho do lado com interrogação, que era assim, será que vai dar venda? Por conta desse momento. Mas o papel surpreendeu, rapidamente se recuperou. E ainda de manhã eu comentei na figura oposta, que é uma figura que a gente chama de bandeira, né? Que é formada por um movimento brusco e direcional, que no caso foi de compra, seguida por um período de indefinição, que aparentemente é o que temos. Nesse caso, vale ficar atento ao oposto, o rompimento dos topos, né? O rompimento dos topos pode desencadear ali um movimento de compra, e o rompimento dos fundos pode desencadear um movimento de venda. O fato dele estar fazendo esse zigue-zague horizontal aqui demonstra uma certa indefinição no papel, tá? Então, de manhã parecia mais uma indefinição que estava muito próxima a acionar um gatilho de venda, agora parece que a coisa reverteu. E dado o histórico aqui recente, que foi essa forte puxada, pode fazer sentido ali trabalhar uma compra nesses topos, adotando esses fundos como um ponto de stop. O mercado vem, de modo geral, vem desenhando um padrão um pouco mais comprador, se a gente contar o número de candles verdes versus o candle vermelho. O que me preocupou nessa manhã foi só a perda dessas mínimas, que no fim das contas nem acabou acontecendo, né? Um outro que chamou a atenção ontem, né, que era um destaque, e aí eu segui acompanhando hoje, foi a Goal. Goal acabou deixando uma figura de candle de topo. A mínima desse candle ainda não foi perdida, mas vale acompanhar, região dos R$11. A perda dessa região pode desencadear um movimento de venda, tá? Principalmente lembrando que nos meses mais recentes tivemos ali um movimento de queda, uma tendência de queda. Então isso aqui de repente foi só um suspiro para voltar a pesar. Então eu ficaria de olho na região das mínimas de ontem, região dos R$11, como potencial gatilho de venda. Chama a atenção que o dia de ontem negociou com bastante volume. Isso reforça ali uma figura com uma figura de reversão. E para cima o que viria a anular essa expectativa seria a superação da máxima dessa figura, rompimento ali dos 11,38. Está um pouco longe no momento. Verdade que o dia de hoje não rompeu nenhum dos extremos, né? Então mantém aí essa figura como uma figura de alerta, até que um dos extremos seja rompido ou só acabe se estendendo dentro de uma lateralização. Nesse caso, a expectativa seria mais positiva, dado que o movimento prévio é um movimento comprador. Então tem algumas coisas interessantes aí, vale colocar no radar. Quem tiver comprado pode ser ali um alerta para zerar a posição, enquanto ainda está no ganho, né? Bom, outros destaques, agora sim, alguns destaques grandes de hoje. Além desses que eu já comentei, né? Arezzo, o papel vinha trabalhando aqui com um movimento de correção, mas trabalha dentro de uma congestão que traz uma expectativa muito otimista, né? Com esse candle que fechou para fora da congestão, um volume expressivo, esse cara imprime aí a expectativa mais compradora. Com o movimento que o papel fez hoje, de repente vale a pena ficar atento para antecipar essa entrada, em vez de pegar a máxima desse candle aqui, de ontem, né, que foi um grande movimento de compra, de repente pegar as máximas de hoje. Então, uma oportunidade de antecipar o movimento, assumindo o stop aqui na mínima desse cara. Não precisa ser um stop na mínima dessa congestão. Um outro papel que me chamou a atenção mais cedo, fazia tempo que eu não dava uma olhada nele, foi a Pets. Olhando no período diário, o papel vem trabalhando bem em cima
de uma zona de resistências, 3,90. E me parece que ele vem trabalhando para romper. Me chama a atenção aqui, ó, candle verde com volume expressivo, candle verde com volume expressivo. E os candles que foram vermelhos tiveram volumes menores. Então me parece que o papel vem tendo a entrada ali de volume comprador. Trabalha em cima de uma região ali que é um divisor de águas, né? Pode mudar o jogo a partir dele. Então vale a pena ficar de olho. Na contramão, né? Contrapartida, assumindo o stop ali mais ou menos na casa dos 3,45. Então, Pets é um papel aí que vale a pena ficar de olho. E por último, dessa lista, um outro papel que a gente vem já olhando há alguns dias, Cogna. É um papel que rompeu alguns topos interessantes, né? Inicialmente era 2,55, mas eu diria que já acabou consolidando o rompimento desse ponto. Então eu ficaria de olho aí, se alguém ainda tem interesse no papel, região dos 2,65. Seria o segundo topo, né? O primeiro topo 2,55 foi rompido, o segundo topo 2,65, com um stop mais curto, em 2,48. Não precisa esperar necessariamente o stop aqui nessa mínima em 2,33. Então é um papel que ele ainda carrega ali uma expectativa otimista, pode oferecer um bom trade de compra. O dia de ontem teve um volume expressivo, então me parece ali um papel interessante para colocar no radar, para prestar atenção. Quem está procurando uma oportunidade é um dos que apresenta ali uma formação atrativa. Maurílio. Legal, Caio. Eu queria que você destacasse as duas maiores baixas no momento, que é Dexco e BRF, para a gente ver o que a análise técnica diz a respeito desses dois papéis. Boa, boa. Dexco eu já olhei umas 2 vezes hoje, logo na abertura, que era um papel bem feio. Depois eu voltei a olhar, inclusive, ó, na minha última análise eu tracei aqui uma zona de retração, falei, olha, até aqui o papel está numa zona segura, mantendo forte a expectativa compradora, né? Mas com essa pesada buscando a região de congestão, essa figura aqui ela acaba até perdendo relevância. Mas o papel trabalha aqui próximo de uma zona de retração. Tem gente que gosta de atuar na compra nessas regiões por acreditar que são regiões de forte suporte, tá? Eu chamo mais a atenção para o histórico recente ali, os últimos 3 meses de tendência vendedora. Tivemos um respiro e está ameaçando retomar essa tendência. Em outras palavras, se perder essas regiões de mínima, o papel tende a esticar um movimento de queda. Para quem gosta ali de linhas de tendência, ou linhas de retorno, coisas do tipo, talvez seja o caso ali de traçar alguma coisa para obter algum tipo de projeção de até onde esse movimento de queda pode se estender, tá? Não recomendo, obviamente, comprar o papel. Mesmo que nos últimos dias subiu bem, será que não é uma oportunidade para os retardatários? Não me parece ser um movimento de correção, porque já devolveu muito mais do que deveria, né? Devolveu praticamente todo o movimento de alta que tivemos nos dias mais recentes. Então não é um tipo de papel que eu confiaria para hoje, não. Talvez para as próximas sessões tenhamos ali alguma formação de fundo, ou até mesmo no intraday, mas não é o caso para agora. Então ficaria longe de Dexco. Brasil Foods é um outro papel também que eu olhei bastante, BRFS, eu olhei até os pares, né? Porque era o destaque de queda, Brasil Foods, mas os pares do papel também não estavam indo muito bem, não. Trabalho em correção hoje, no período diário, pode voltar até os últimos topos rompidos recentemente. Então, fica atento porque ali pode dar uma boa oportunidade de compra. Pode ser um bom ponto de compra, assumindo esse fundo aqui perto dos R$10 como um stop. Então, ali vai ser, sei lá, uma operação para R$1,15 de stop, né? Mas podendo ter um upside bem interessante, principalmente se o papel decidir seguir dentro desse canal de alta. Tecnicamente, a tendência é de alta, o movimento de hoje é uma mera correção, então é válido sim pensar em comprar caso o papel caia até essa região dos 11,10, 11,15. E aí, já que eu estou falando da BRF, vamos lá passar pelas outras empresas do setor. Minerva, por exemplo. A gente nota que o papel também trabalha ali um pouco mais pesado. Nada muito expressivo, né? Esse mantém um pouco mais essa expectativa compradora, uma vez que não devolveu tanto assim em relação às altas dos últimos dias. Não que as altas dos últimos dias tenha sido muito expressiva, mas não devolve tanto assim. Que também trabalha ali devolvendo um pouco do movimento, mas
dado o histórico dos últimos dias, é um histórico bem comprador. Não tem sinal de topo ainda, tá? Papel difícil, eu não compraria agora, porque eu acho que o movimento já foi, mas também ainda não sinalizou topo, de fato, para a gente falar, pô, abre uma venda, zero a posição, porque isso aqui vai cair. Não. Até o momento vem apontando bem para cima, sem sinal de reversão. Maurílio? Legal, Caio. Vamos seguindo aqui também. Vamos escolher mais alguns papéis justamente para a gente fazer essa análise. Um que eu não vi há muito tempo, né, entre as altas e que tem a ver também com a temporada de resultados, né, com a divulgação hoje, é a TOTS. TOTS 3, o nome do papel, que está subindo no momento aí 4,08. Eu queria a sua análise a respeito de TOTS. Caio, acho que caiu, não está conseguindo conexão nesse momento, mas a gente segue aqui acompanhando, esperando na expectativa aí para ver se a internet vai ajudar nessa comunicação. Agora é 1h56 pelo horário de Brasília, você está acompanhando o BMC Stock aqui na programação da BMC News. Caio tá por aí? Tô por aqui. Boa, então perfeito. Eu queria da TOTUS, por favor, Caio. Vamos lá, a TOTUS eu comentei há pouco, né? O papel ele vem ali numa forte alta, é verdade, nos últimos dias, desde que começou o mês de novembro, mas se deparou com uma bela de uma resistência nessa região dos 30,90. Para o dia de hoje, até o momento, vem desenhando uma figura de topo, então quem está comprado ficaria muito atento à perda dessas mínimas, porque pode, a partir de agora, ver uma reversão, né? Não que essa reversão depois não pudesse ser testada novamente, né? Se a gente olhar no longo prazo, a gente nota que o papel só ao longo desse ano já testou ali essa região uma, duas e a terceira vez. Eu sempre digo que quando uma ação insiste muito em cima de um preço, está trabalhando para rompê-lo, tá? Então é um ponto interessante, mas nesse primeiro teste, como o mercado já mostrou, deu uma segurada, podemos ter um movimento de correção. Para quem eventualmente gosta de trabalhar reversões e está muito empolgado, gosta do papel, acredita que ele vai romper topos, dá para sinalizar aqui algo dentro dessa zona de retração. E trabalhar uma compra, deixa eu apagar aqui, ó, as retrações, uma compra dentro desse quadrante aqui, né? Comprar agora eu não faria isso não, acho que é chegar atrasado para a festa e você corre o sério risco de tomar um movimento na contramão, um movimento de correção mais brusco. Então, por hora eu ficaria de fora, pensando em comprar se ele corrigisse para dentro dessa região aqui, ou até mesmo trabalhar uma venda caso ele perca a mínima de hoje, tá? Porque o papel vem sinalizando aí um potencial sinal de topo. Perfeito. Você falou muito bem também sobre a TIM, então eu queria pegar outra empresa do setor de telefonia para a gente poder analisar e ver o que diz a análise técnica. Pode ser a Vivo no momento, que também está em alta hoje, com 2,71 de valorização, Caio. Vamos lá, Vivo vem numa boa tendência de alta, né? Até comentei uns dias atrás, tracei uma linha aqui, poderia ser uma linha de retorno, e hoje o papel ignorou, rompeu, e se aproxima de um topo aqui, um topo importante. Deixa eu ver se é topo histórico. Topo histórico. O papel se aproxima dessa região aqui dos R$50 e 25, será? 20... Tá marcando 22, 24. Região de topo histórico. Eu tomaria cuidado, não compraria agora. Eu acho que o papel está esticado demais e muito próximo de uma resistência forte, que é uma máxima histórica. Geralmente é preço onde muito player resolve se desfazer da ação para embolsar os lucros, então não arriscaria comprar na contramão. Esperaria eventualmente bater no preço e o papel apresentar alguma correção antes de tentar romper novamente, que aí geralmente é no segundo movimento que esses rompimentos acontecem, tá? Vem numa tendência indiscutível de alta, o ano inteiro em tendência de alta. Porém, como eu já disse, perto de uma resistência, eu diria que o timing não é o melhor para atuar na compra no papel. Eu esperaria um pouquinho mais. Mas é algo que vale a pena ficar de olho, tá? Papel que pode apresentar ali boas oportunidades. Isto é, se ele corrigir. Precisa ter esse movimento de correção. Perto dessas regiões aqui eu não acho uma boa ideia não. Já estou traçando até aqui que seria um canal de alta. Então a gente está nesse momento trabalhando o teto do canal. O teto do canal é para pensar em venda ou zerar posição comprada, né? E piso do canal é onde a gente pensa em
comprar, Maurílio. Caio, vamos completar o setor então, vamos de Oi também, que o Oi BR3 está entre as maiores altas também hoje, e também completando o setor de telefonia aí, que está com números bem expressivos, tudo no verde aqui no momento. Vamos lá. O IBR, de fato, o papel vem trabalhando numa alta, mas um papel que vale centavos, né? Qualquer 1 centavo de movimento significa 1%, ou mais até no caso da Oi. Então, o papel trabalha em alta, mas sem nada muito expressivo, assim, né? Temos os topos aqui que vale a pena monitorar. Se alguém eventualmente está interessado, eu começaria em monitorar a máxima do mês de outubro. Seria ali um primeiro marco para ser superado e começar a desenhar alguma potencial reação. Acho difícil, é um papel que há anos tem um desenho horroroso de tendência de queda. Não arriscaria encarteirar isso aqui para longo prazo, não. Ao fazer isso, você está tentando literalmente descobrir o fundo de um papel que não para de cair há anos, há muitos anos. Tá? Então, apesar dessa alta pontual de hoje, não é um papel que tem uma formação bonita, não é um papel que apresenta uma expectativa de oportunidade, né? Então eu não recomendo fazer nada no papel, não vejo nenhum ponto de entrada nele, na ponta de compra, na ponta de venda também não, né? Mas enfim, não vejo nada de oportunidade na OIBR, Maurílio. Perfeito, a gente está quase com o tempo em cima, mas acho que você poderia fazer uma última análise da Vale, por favor, Caio? Que também todo mundo sempre pede, uma das queridinhas aí do mercado, então é sempre bom a gente dar uma olhadinha na Vale. Com certeza. Vale vem brigando bem, né, nessa região de topos que eu já comentei há alguns dias. Foi um topo marcado ali no final de abril, voltou a ser visitado ali no final de julho, meados de setembro e agora novamente, começo de novembro, está brigando na região. É um papel que vem fazendo apresentando padrões compradores bem interessantes, né? A última puxada rompeu os últimos 2 topos. Então isso traz para a gente uma expectativa compradora muito importante. Hoje corrige, não tem problema, é um movimento natural. Inclusive, se estender essa correção até a região dos 67,70, para mim ali é um excelente ponto de compra para surfar aí essa potencial tendência de alta. Me chama a atenção que tivemos candles com volume muito bom de negócios, candles verdes, né, são candles de compra. Então é um papel interessante para acompanhar e ao mesmo tempo contando com a robustez de uma blue chip, né? Para quem acompanha no curtíssimo prazo, eu ficaria muito de olho no rompimento da máxima de hoje, que eu acho um tanto improvável, dado o padrão que vem apresentando no momento, e atento a essa mínima aqui no 69,23, mínima de ontem. Isso pode ser um sinal de que o papel vai estender o seu movimento de correção, né? Não necessariamente vai virar uma tendência de queda, mas essa correção pode se estender. Quem sabe até a região dos 67,70. Tá? Vale acompanhar de perto, mas as expectativas de modo geral, se essa opinião ajuda, para mim são expectativas positivas. Perfeito. Caio Sasaki ao vivo com a gente aqui nesta quarta-feira no BMC Stock. Obrigado, Caio, mais uma vez, e amanhã a gente volta a se falar. Eu que agradeço, Maurílio, e até amanhã. Forte abraço. Até mais, Caio. Olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque na volta tem mais entrevistas, a gente ainda traz outros destaques, outras notícias, tem o fechamento na Europa e um giro também pelo mercado nos Estados Unidos, além, é claro, de acompanhar minuto a minuto tudo que está acontecendo aqui no nosso Ibovespa, o dólar, outras cotações, outras empresas. Fique ligado que o nosso intervalo é bem rapidinho e na volta a gente já começa a tratar sobre esse assunto e falar também sobre o mercado financeiro. Eu espero você. Até lá. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.
Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock aqui na programação da BMC News. 2 da tarde, mais 7 minutinhos, horário de Brasília. Vamos fazer um giro pelas bolsas de Nova York, Dow Jones em baixa 0,29, S&P 500 também caindo 0,38 e a Nasdaq também mais ou menos na mesma faixa, 0,40%. O Ibovespa segue em baixa, perto ali dos 119 mil pontos. Em relação ao petróleo, cai o petróleo Brent e cai o petróleo WTI, tudo na faixa de 2,5%. O euro agora ganha um pouco de valor, 5,24, e o dólar também ganha 0,42, valendo 4,89. Vamos fazer também um giro pelos principais índices da Europa, que encerraram o dia com ganhos. Só Londres que fechou no negativo. Os investidores operaram de olho nos balanços trimestrais, enquanto justamente se descolam lá das bolsas da Ásia, que fecharam predominantemente em queda. Vamos aos números, índice Stock 600, alta de 0,32, FTSE 100, 0,09% no negativo. DAX na Alemanha, elevação de 0,49, fechou no positivo. Na França, ganhos também, 0,72. E FTSE na Itália, com ganhos de 0,14, além da Espanha, o índice IBEX 35 com ganhos de mais 0,55%. Vamos para o nosso próximo entrevistado de hoje, Davi Har-Zahav, Head de Renda Variável da Safira Investimentos. Davi, obrigado por estar aqui com a gente, uma ótima quarta-feira para você. Hoje havia uma grande expectativa aí para as falas de Jerome Powell, mas o mercado não ouviu nada do que queria porque ele não falou sobre o que o mercado queria ouvir. Então foi mais uma participação muito mais institucional no evento do que exatamente para dar qualquer pista de para onde vai a economia norte-americana. Mas eu queria que você ficasse à vontade para trazer suas primeiras contribuições a respeito desse assunto, para onde você acha que vai. Temos aí dados e expectativas para juros estáveis ou até em elevação, então fica à vontade para a gente começar esse papo, depois a gente vai falando de assuntos mais específicos. Bem-vindo. Muito boa tarde, Maurílio, muito boa tarde para o nosso telespectador. Realmente, né, todo mundo esperando aí uma fala do Powell, alguma pista de para onde a economia poderia ir em termos de juros, né?
e sem muitas falas concretas aí que ajudasse a gente nesse sentido, mas amanhã ele fala novamente às 16, né? Se eu não me engano, às 16 horas ele tem um outro discurso para ser feito, de repente o mercado vai ficar aí em volta dele comentar alguma coisa nesse sentido, principalmente taxa de juros, né? Eu acho que esse aí tem sido o principal assunto, acho que teve bateria de resultados trimestrais lá, tem outros tópicos para se falar dos Estados Unidos que eu quero comentar bem rapidamente, mas eu acho que o grande foco que a gente tem que olhar é de fato a questão da taxa de juros, para onde que está indo, e principalmente quando a gente olha para a taxa de 5 anos e 10 anos, que é o que o mercado basicamente acaba acompanhando, né? E a gente vê aí essa taxa rodando entre 4,5% e 5%, que incomoda bastante os ativos de risco, né, Maurílio? Sim. Perfeito. Você quer começar falando sobre esses números do desemprego e da geração de empregos, que havia uma expectativa um pouco mais alta do que de fato veio, né? E isso acabou se desencadeando uma cadeia de outros números que levaram também ao mercado um pouco mais otimista. De fato, eu acho que tem alguns pontos aí que um vai de um lado, o outro vai para o outro, né? No sentido de que a gente viu um payroll abaixo da expectativa, né? Na semana passada, só que ao mesmo tempo a gente vê resultados da empresa e um PIB forte também que foi divulgado nos Estados Unidos. Então, você tem aí uma faca de dois gumes onde você acaba olhando de fato que você tem uma geração menor de empregos, mas ao mesmo tempo você continua com uma economia robusta. Quando a gente pega na média o resultado das companhias nos Estados Unidos, a gente viu surpresas positivas, tanto na receita quanto nos lucros, né? Na média aí a gente teve de surpresas nas receitas, basicamente entre 1% a 1,5%, e nos lucros quase 8% na média. Então, assim, de surpresa de expectativa, né? Superando a expectativa do que o mercado estava esperando. Então, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque você vê que a economia continua andando, e é um papo que a gente já tem comentado trimestre após trimestre, né? Já tem algum tempo em relação a isso. E do outro lado é aquele papo da inflação também. Se você tem uma economia mais forte, você acaba, de fato, aí tendo menos espaço para você conseguir cortar juros, e aí fica esse papo de manutenção talvez até uma alta de juros para frente. Então, acho que isso acaba incomodando um pouco, né? E dando um passo para trás, que eu gosto sempre de lembrar, que o mercado tem a memória curta, né? Eu gosto sempre de lembrar que esse papo de recessão nos Estados Unidos não vem em 2023, não vem em 2022, já é um papo que a gente escuta tem algum tempo, né? E você vai empurrando ele com a barriga para o próximo ano. Então, assim, já se fala para recessão para 2024, já não é mais para 2023. Então, assim, acho que ainda tem uma nuvem bem nebulosa por lá para a gente entender de fato em que sentido e quando vai fazer realmente sentido começar a ter cortes na taxas de juros lá por fora, que no final do dia, assim, reflete no mundo todo, né? Impacta o mundo todo, que é até um pouquinho de como eu quero falar, como será que isso impacta taxa de juros no Brasil, né? Como que fica a questão de fluxo de dinheiro, de câmbio. Mais para frente, quando a gente for falar de Brasil, eu quero dar uma pincelada nisso daí, Maurílio. Tá bom, então vamos só arredondar essa questão dos resultados do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Na sua visão, como foi essa média dos resultados consolidados? Ficou dentro da expectativa? Vieram acima da expectativa, né? Quando a gente olha para os resultados das empresas como um todo, a gente viu tanto a linha de lucros quanto a linha de receitas superando as expectativas. Isso aí deve ter uma revisão para o quarto trimestre, né? Assim, sendo mais direto ao ponto, o que a gente acha, o que o BTG, de uma forma geral, acha aqui em relação a Estados Unidos. A gente sabe que é um ativo que está caro, né? Comprar em CP. Só que a partir do momento que você começa a revisar, se a gente teve no primeiro TRI, no segundo TRI, no terceiro TRI, na média, as empresas superando as expectativas de resultado, existe uma tendência que no quarto TRI você faça uma revisão de lucros, né? E aí quando você faz essa revisão de lucros para o quarto TRI, você acaba deixando o PL, né, o preço-lucro aí de S&P mais barato, que talvez faça mais sentido aí você começar a colocar um pezinho em Estados Unidos, tá? Mas direto ao ponto, eu acho que Estados Unidos continua caro, as empresas continuam soltando resultados bons, e com essa revisão para o 4 TRI, é bem provável que os Estados Unidos, assim, o preço dos Estados Unidos acabe ficando um pouquinho mais barato, tá? Davi, para a gente então começar a puxar para o Brasil, ainda no tema resultados, terceiro trimestre ainda está na temporada, ainda tem empresas importantes para divulgação de resultados.
mas já saiu de Vale, de Petro, Itaú. A gente percebeu também um movimento forte dos frigoríficos. A visão de vocês, qual é a respeito do que saiu até agora e expectativa do que vem pela frente? Boa, assim, dos que você comentou, tem 2 ativos que eu gosto bastante, já tem algum tempo, né? Que é Vale e JBS, para ser assim, bem direto ao ponto nos nomes dos ativos. Resultado de Vale bem em linha com as expectativas, né? Com aquela surpresa de uma recompra forte. De novo, se a gente olhar para o passado, a Vale fez uma baita recompra no ano passado, né? Se eu não me engano, foi uma das maiores recompras que a gente teve do Ibovespa como um todo, né? Tem até uma pesquisa que foi feita, porque assim, você abre um programa de recompra, mas não necessariamente você precisa recomprar toda aquela quantidade que você divulga. Você vai comprando ao longo do tempo até terminar e você não precisa comprar até o máximo. A Vale, quando você faz uma pesquisa, das empresas do Ibovespa, é a companhia que mais faz a recompra, não chega sempre até o máximo, mas é a que mais faz recompra de todas elas. Então, assim, isso tem um efeito no equity muito relevante, né? Quando você faz a recompra da ação e quando você cancela ela, porque você tem o indicativo de lucro por ação, ele melhora, né? Porque você está diminuindo a quantidade de ações no mercado e você está mantendo o seu lucro ou até subindo ele. Então isso é um efeito muito positivo para o equity e um dividendo extraordinário, que às vezes você não vê um resultado mega relevante, mas é uma empresa que continua sendo muito geradora de caixa, né, com uma dívida mega controlada, tem algumas opcionalidades que a gente está sempre tentando tirar da empresa ali a questão da divisão de metais básicos, que recentemente o fundo saudita comprou uma parcela dela, né, então você consegue ter um cheiro de qual que é o preço daquela divisão, e assim, é veiculado de tempos em tempos se aquela divisão pode ter um IPO, se de repente você pode fazer uma venda de parte daquela divisão que geraria, né, dividendos adicionais para os acionistas. Sim, um resultado que não fugiu das expectativas, mas que deixou o acionista feliz com o carrego, né? O carrego eu vou ficar com a ação por 12 meses e receber um yield, né, receber um dividendo entre 9% e 12%, eu acho que é relevante por conta da qualidade do ativo. E aí, falando de Vale, assim, não tem como não comentar o minério de ferro, né, que está batendo máximas aí atrás de máximas, e eu acho que isso tem um efeito muito importante para a Vale, não só para a Vale, como as outras mineradoras e siderúrgicas como um todo, que é assim, você faz o valuation da empresa, você na hora de fazer um valuation para colocar o preço-alvo, você define o preço do minério de ferro, né? Porque é aquilo, é o volume versus o preço lá na linha de cima. Então, assim, o preço, você tem que escolher um preço de minério. Qual que vai ser a média dos últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos? O mercado, cada casa estima de uma forma isso. Então, assim, o minério ficando nesse 125, 120 a tonelada, está muito acima do que o pessoal joga no valuation. Então, assim, deveria existir uma revisitação de preço-alvo em relação a todas as empresas que têm o preço de minério, né, como base ali na sua receita. Então, assim, fica até um ponto, porque, se eu não me engano, para 2024, o preço do minério está entre 90 e 95 dólares a tonelada, e hoje ele está no 120, 125, na máxima, muito por conta de China, né? Exato. Commodity, né, Davi? Agora, se a gente transportar essa expectativa do mercado dos Estados Unidos para o Brasil e com toda a influência que ela traz, a gente já vê aí os juros futuros acompanhando os treasuries e passando a operar em queda aí, o que tá até justificando esse bom momento aí do varejo, dos bancos, que também tem interesse nessa taxa de juros um pouco menor. O que você acha que dá para trazer para cá, para o Brasil, de análise? Você acha que essa tendência vai seguir? Selic deve mesmo cair meio ponto na reunião de dezembro? E isso o mercado já precificou bem ou ainda tem coisa para vir pela frente que o mercado ainda não captou? Boa, essa é uma ótima pergunta. Acho que tem uns 3 pontos importantes que a gente tira dessa pergunta, e o primeiro, para mim, é custo de oportunidade, né? O quanto que o Brasil consegue diminuir taxa de juros com os Estados Unidos falando em se manter ou até subir um pouco, né? Onde você deixaria o seu dinheiro? No Brasil, ou você deixaria o seu dinheiro nos Estados Unidos com uma diferença aí de 3, 4, 5% de taxa de juros de um lugar para o outro? Então aí a gente entra num papo de fluxo de dinheiro e até onde faz sentido o Brasil cair taxa de juros, né? Então esse para mim é um ponto importante, porque às vezes a gente faz muitas análises, a gente faz muita conta, mas no final do dia quem manda é o dinheiro, né, Maurílio? Assim, se você tem uma tese muito boa,
e não tem gente comprando, né? Não tem dinheiro entrando naquela sua tese, assim, ela talvez não seja tão boa assim, né? Então, o fluxo do dinheiro é uma coisa que eu acho que é muito relevante, tá? Esse é o primeiro ponto. E a questão da atratividade, né? Rouba muito o fluxo de ativo de risco, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, assim, que tem que prestar atenção quando se fala de taxa de juros lá fora versus o que pode acontecer aqui de Brasil. E assim, eu acho que está contratado esse 0,5%, a gente não deve ter muita novidade, só que acho que a gente tem que ir um pouquinho além, né? A gente tem que olhar para os juros futuro, quanto que está sendo operado os juros para 2031, que é o vértice ali que a gente tem mais liquidez, é um vértice mais próximo. Não adianta a gente ter um 2024 mirando, sei lá, que seja 9,5%, né? E aí, de novo, eu bato na tecla, pô, você imagina o Brasil com 9,5% e os Estados Unidos com 5,5%? Será que faz sentido taxas de juros tão próximas? Será que talvez o nosso câmbio não sofra demais com isso? Né? E aí você entra em outros assuntos, como um câmbio muito valorizado, você começar a ter inflação, mas esse é um outro assunto, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses pontos, tá? Olhar para os juros futuros, porque o DI 31 ele chegou a bater quase 12% há não muito pouco tempo atrás, né? Então a gente está falando de 9,5% para 2024 e o mercado está olhando em 2031 em 11,2%, 11,3% hoje. Então, assim, eu acho que tem mais relevância a gente olhar lá para frente. E uma coisa que eu queria pontuar que é muito relevante, na minha opinião, é a questão da qualidade desses movimentos, sabe? Me preocupa muito quando a gente vê uma variação tão grande nas altas, seja alta do Ibovespa, seja alta ou queda dos juros. A gente perde muita qualidade, né? Você gera muita volatilidade naquele ativo que fica difícil você fazer alocação, né? Depois de uma bolsa na sexta passada que subiu, você chegar agora e querer colocar dinheiro no mercado, eu acho que tem muitos pontos ainda que estão em abertos, né? Que me deixa, sinceramente, me deixa com medo de fazer novas alocações agora. Eu prefiro preservar o caixa ou até realizar alguns lucros, deixando num caixa que está sendo bem remunerado a 1,2% ao mês, ainda em alguns ativos de renda fixa com liquidez, do que para um risco onde a volatilidade está muito alta, né? Então, assim, acho que esses são pontos relevantes. E o último ponto é a questão do fiscal, né? Eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que Brasília morreu no segundo semestre, né? A gente teve muita pouca coisa acontecendo, de 2 semanas para cá que a gente está vendo uma movimentação mais intensa, mas a gente teve agosto, a gente teve setembro, a gente teve outubro, com muita pouca coisa acontecendo por lá. Coincidentemente ou não, foram períodos em que a Bolsa caiu ou sofreu muito, teve saída de recurso estrangeiro, né? Lembrar que a gente teve um junho muito emblemático de Bolsa subindo 9%, que parecia que o negócio ia engrenar, né? Muita gente mais otimista com o Brasil. E de lá para cá, assim, além da Bolsa cair, eu vi muita pouca coisa acontecendo em Brasília. Volta-se os assuntos agora de orçamento para 2024, que precisa ser definido, volta-se assuntos de reforma tributária que deve ser votado hoje aí no CCJ. O Lira até colocou o horário para mais cedo para tentar definir, bater martelo nisso daí, porque, assim, você precisa definir muita coisa no Brasil, né? Muita questão de reforma administrativa que parece que já estava azeitada. Essas coisas são relevantes, né, para o nosso país, Maurílio. Exatamente, Davi. Obrigado, então, por toda essa contribuição que você traz para a gente aqui, todas essas informações, essa análise, que com certeza estão ajudando e orientando quem está acompanhando aqui a nossa programação. Sinta-se à vontade para voltar, não só aqui no Estoque, como em toda a programação da BMC News. Uma ótima tarde para você, uma ótima quarta-feira. Uma ótima tarde também, muito obrigado. Maravilha, obrigado. 2h24 pelo horário de Brasília, um giro do momento na Bolsa de Valores. Quem abriu o programa dizendo que ia bater os 120 mil pontos, está vendo agora a nossa Bolsa perdeu 119 mil pontos. Então, virada aí na Bolsa de Valores de São Paulo, no momento queda de 0,5%, trabalhando aí na faixa de 118.674 pontos. Um volume negociado aí perto de 10 bilhões de reais, 9 bilhões 540 milhões. Vamos acompanhar a expectativa do que vai acontecer exatamente no período da tarde, como vai ser o fechamento da Bolsa de Valores. O que está motivando essa queda, a gente vai ver aqui exatamente a Petrobras aprofundando um pouco, né, as perdas,
2,23 na Petri 3, 2,21 na Petri 4. Bradesco também agora entrando no patamar negativo, assim como Itaú, Unibanco. Das blue chips apenas a Vale em alta e o Banco do Brasil em alta. A alta da Vale está bem conservadora, 0,07%. É uma alta bem pequenininha, então isso justifica esse aprofundamento das perdas nesse momento no Ibovespa. Vamos ver também o dólar futuro, antes da gente fechar aqui hoje, o nosso estoque, 0,62 no positivo, trabalhando aí na faixa de 4,91. Não se esqueça que a gente segue ao vivo agora, direto até o fechamento do mercado. Vem aí o Felipe Nascimento com o BMC Market. E depois, eu e a Isabela Takaki chegamos com o closing a partir das 4 horas da tarde e aí até o fechamento da Bolsa de Valores. Obrigado pela sua companhia, obrigado à equipe técnica que colocou esse programa no ar e a gente volta a se ver daqui a pouquinho. Até mais. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.